Estamos iniciando mais um Vox Popcast e apesar de estarmos fazendo a nossa live hoje, o episódio é em homenagem a uma data temida por muitos, a Sexta-feira 13. E aí, você é supersticioso? Para explorar os mitos e superstições que envolvem esse dia, convidei aqui, o grande multiartista e amante do sobrenatural, Fábio Salvador. Revele-se. Boa noite, tudo bem? Obrigado, Júlia, por estar aqui de novo. Boa noite a todo mundo que está aqui. Um prazer sempre receber você aqui, ainda mais nesses assuntos obscuros. Claramente, eu tô em casa falando sobre isso, né? É um assunto que eu gosto muito do meu dia a dia. Leio bastante sobre isso, então tô bem em casa no assunto hoje. No seu dia a dia você fala sobre assassinatos, motosserras? Aliás, eu durmo escutando podcast de assassinato, essas coisas, eu durmo escutando isso. Eu achei que você ia falar que você dormia com o barulhinho da motosserra, tá ligado? Tipo barulho de ventilador. A SMR de motosserra. Hoje tenho também o arquiteto e ilustrador profissional que se inspira em lendas, entidades e criaturas mitológicas, Rodrigo Thanos. Prazer ter você aqui novamente. Boa noite, também. Né? É um prazer estar aqui novamente. E hoje a gente vai descobrir, né? Se a nossa mãe morre, se a gente deixar o chinelo virado pra cima. Será? Né? E se o espelho quebrar só os 7 anos de azar? E se a vassoura funciona pra espantar a visita? Será? Vamos conversar sobre isso. Vamos ver se já aconteceu com alguém, né? Vai que. Hoje recebo também o estudante de jornalismo e entusiasta das teorias da conspiração, Leonardo Sequim. Prazer ter você aqui. Muito obrigado pelo convite. E, gente, o que acontece, né? A gente sabe que essa data mítica está chegando. E tem uma galera que eu acredito que esteja meio preocupada aí com esse questionamento. Eu acho que a gente poderia, né, começar a trazer uma luz aí sobre as origens, né, que giram em torno da superstição da Sexta-feira 13. Então, você acha que surgiu essa vibe aí sinistra? Então, a Sexta-feira 13, ela vem trazendo influência de vários lugares, né? Ela tem influência que vem da mitologia nórdica, por exemplo. Ela tem influência cristã, da parte dos apóstolos, a parte de a traição de Judas, os dois apóstolos, mais Jesus, são 13 no total, né? E tem o Judas que traiu, então esse 13º elemento aí acaba ficando obscuro e trazendo essa parte mais tenebrosa para dar pro número 13, né? Aí tem a questão mitológica. E basicamente é isso. E assim, é uma coisa que, né, na mitologia mesmo, que iniciou muitos anos atrás e que até hoje está aí presente na vida da galera, né? Então já deve ter passado por várias mudanças aí, né? Em torno do significado realmente da Sexta-feira 13. Eu acho que vale a pena aqui falar um pouco da parte mitológica também, porque é uma parada que eu descobri e fiquei chocada, né? Deixa eu contar aqui pra galera. Para a mitologia nórdica, por exemplo, o mau agouro da Sexta-feira 13 está relacionado aos caprichos de Freia, a deusa do amor, da fertilidade e da união. A lenda narra que ela se sentiu abandonada após a conversão dos nórdicos ao cristianismo. Olha aí. E por vingança passou a se reunir todas as sextas-feiras com 11 bruxos e um demônio, tornando, né, 13 galeria maneira, 13 seres humanos. 13 amigos legais. Nem todo mundo é ser humano não, né? Mas fica aqui questionamento, com o propósito de amaldiçoar os convertidos. O ritual tornou-se conhecido como Noite das Bruxas. O nome Friday, sexta-feira em inglês, inclusive, é em homenagem à deusa. Olha aí. Muito conhecimento envolvido, né? O que vocês acham desse lance aí, essa origem? Eu acho bem interessante a gente pontuar o paralelismo que existe entre essa história, né? A questão da deusa Freia com 11 humanos e mais um demônio, né? Uhum. E ela com a questão dos apóstolos, né? Seriam os apóstolos mais um demônio que a gente pode entender como Judas, mais Jesus, né? Então você tem ali um paralelismo entre essas duas narrativas, podemos dizer dessa forma, né? É interessante esse lance aí. Você já sabia dessa história aí? Não, eu fiquei sabendo agora sobre essa questão ligada à religião mesmo, a questão dos apóstolos, mas bem interessante. Eu também fiquei impressionada, porque faz tudo sentido. Essa questão quando a gente trata dessas datas, assim, meio macabras e da mitologia, é que eu acho que interessante é isso, porque faz sentido no final, né? Uhum. Tem outra aqui, segundo os escandinavos, outras histórias também confirmam a má sorte da Sexta-feira 13. Conta-se, por exemplo, que em um banquete para 12 deuses do Valhalla, a morada celestial, né? Loki, espírito do mal e da discórdia, sempre ele, né, arrumando as tretas, apareceu sem ser convidado e armou uma briga que terminou com a morte de Balder, deus da justiça e da sabedoria, e o favorito dos outros deuses. O 13 teria se tornado, então, o número do infortúnio, que é sempre aquele 13º elemento. Uhum. E se eu não me engano também, eu acho que eu posso estar errado nessa informação, mas eu acho que
foi mandado a morte dos Templários numa sexta-feira 13. Tenho quase certeza disso. Interessante. Que já é mais um ponto histórico aí pra sexta-feira 13 vir como mau agouro. Agora, a gente sabe que a gente tem essa questão da sexta-feira 13, né, aqui no Brasil, a gente tem nos Estados Unidos também. Será que em outros países tem esse questionamento também? Não sei se com o 13, mas os Estados Unidos tem muita, e o Brasil tem muito essa pegada com o 13. Em outros países talvez mude de número, não sei qual número exatamente, eu não sei se... Sim, Você a tem um respeito disso, a gente tem o questionamento Japão. sobre O Japão, né, a cultura oriental, tem muito medo do número 4. Né? Então, o número 4, a pronúncia dele é como se fosse a pronúncia de morte lá, né? Olha. Então, eles evitam o número 4. Né? Os prédios lá não tem o quarto andar, né? Eles pulam esse andar, né? Muito por conta desse medo do número, né? Desse mau agouro que pode causar, né? Você sabe qual é a pronúncia do número 4? Não me peça pra fazer isso. Que isso, cara? Você não é das parábolas? Não sei. E assim, eles evitam tudo. Tipo, é porque a gente não é tão hardcore assim, eu acho, com 13, né? Como eles são com o 4. Eles evitam bastante o número 4. Estranho. Acho que a gente não tem esse problema de evitar o número 13 tanto, né? Mais uma questão, talvez uma brincadeira, né? Mas lá essa questão cultural, né? De lendas, de mito, é muito levada a sério. Nos Estados Unidos eles levam muito a sério essa questão do 13. A questão do prédio também lá, tem prédios que não tem o 13º andar, tem apartamentos que não tem o número 13, tem mesas de restaurante que não tem a mesa número 13 no restaurante. Eu acho que isso também vai muito em questão de região aqui no Brasil, né? Eu acho que a região sudeste, onde a informação chega com mais acesso, mais rápido, as pessoas têm uma mentalidade de não levar isso tão a sério. Mas, por exemplo, eu já morei no Nordeste, no Piauí, tipo, lá, com o acesso à informação, dependendo dos municípios, fica mais difícil. Eu acho que essa tendência a sexta-feira 13 e as superstições serem mais... teriam um peso mais na vida das pessoas do que em outras regiões do Brasil, entende? Sim. Eu concordo muito sobre isso. Eu acho que agora a gente pode entrar até no papo sobre mitos comuns, né? E vamos tentar desmistificar e contar nossas experiências sobre isso. Porque minha mãe, ela é do Nordeste, né? Meus pais são do Nordeste. E aí o que acontece? Tem uns lances desses, no negócio do chinelo, de desvirar o chinelo. E eu realmente desvirava. Hoje em dia eu não desviro mais não. Deixa rolar, né? Deixa fluir. Perdeu o medo. Eu acho que a gente pode falar sobre mitos comuns. Né? O chinelo, por exemplo, vocês viram o chinelo? Vocês desviram? Quando eu era criança, Nossa, morri de medo. Não podia ver o chinelo virado pra baixo e sair gritando, cadê minha mãe, né? Meu Deus, matei minha mãe, né? Mas morreu até hoje, então acho que não funciona. Depois de várias tentativas, não foi bem sucedido, né? Tem essa escada também, né? Que não pode passar embaixo de escada, que dá um agouro. Exatamente, a questão da Eu escada. não tenho problema nenhum com passar embaixo de Não, eu escada. também Sério? não, mas- Nenhum. Eu acho que a questão da escada, assim, é uma parada um pouco desagradável você passar embaixo do negócio. Você pode não passar, por que você vai passar? Você não me opinião. Não, depende, quando é escada que tem alguma obra acontecendo, eu passo por precaução de não cair nada da minha cabeça, não morrer com alguma coisa na minha cabeça ali. Mas no geral eu não ligo pra passar, não. Que é inclusive uma lenda urbana, que eu não sei se é verídico ou não, mas surgiu na minha mente, que minha mãe me contava, não sei se era caô pra eu não passar embaixo da escada, mas fica o questionamento, que era o seguinte, era uma história de uma jovem que tinha passado embaixo numa obra, embaixo da escada, e caiu um tijolo na cabeça dela. Olha só. E aí aconteceu, ficou meio... Era uma sexta 13. Provavelmente. Mas essas questões de superstição, de lenda, eu acho que muitas delas são criadas com o intuito, igual as histórias infantis, né? Com uma narrativa para no final você ter ali, não passe debaixo da escada porque pode cair um tijolo, né? Então acho que elas são criadas a partir disso e vai de boca a boca, né? Culturalmente elas vão modificando, se tornando macabras ou não, né? Sim, O famoso cara. telefone sem fio. Fala, minha filha, não passa porque vai acontecer isso. Você vai passando e vai indo, e as pessoas vão modificando tudo. E vira uma lenda e uma Tipo superstição, a né? história do carro preto que roubava criancinhas. Nossa, sim. No 6 história é essa? 2006. Não passou por Você isso? Eu não sabia dessa história do carro preto, não. 2016. Tem relatos também. Fatídico dia em que todo... Conta aí essa história, esse lance do carro preto. 6/6 de 2006, né, rolava o boato de que era uma seita, roubava as crianças, né, e tudo mais. E, na verdade, era nada demais, era uma ideia para as crianças não tomarem cuidado e não aceitar carona de estranhos. E surgiu essa questão do 6/6, né, usar a data para... Pode escrever. Nossa, em São Fidélis, na cidade do interior, as escolas liberaram o aluno mais cedo. Não tiveram aula, teve escola que nem abriu, né? Eu fui pra aula tranquilamente.
Você tinha quantos anos no 6 de 6 de 2016? Muito corajoso aqui agora, né? Todo mundo grande. Eu acho que eu tinha uns 12 anos. Eu tinha por aí também. Os 12. Fui pra aula de bicicleta e tudo. Você foi pra escola? Nesse dia também. Nesse dia? Fui. Na sua tranquilidade total. Na tranquilidade daquele jeito, né? Mamãe levar e buscar. Não, eu morava em frente à escola, então eu ia. Qualquer merda eu atravessava. Ah, entendi. Então vocês foram, né? Porque eu tenho o que acontece. Eu lembro desse lance do 6 do 6, ninguém lá em casa deu muita moral pro assunto. Tipo assim, vai lá. E depois eu fui no cinema, porque tinha um filme que era a volta do Capirotão lá. Que era no dia 6 do 6 do 6. E eu lembro que foi no show do 28 ali, né? E as ruas estavam vazias. Tipo assim, realmente o pessoal ficou em casa. E tinha um lance com o gato preso também, que não era pra deixar seu gato solto, que o pessoal ia fazer rituais na linha do trem. Teve isso. É uma loucura como essas coisas realmente vão, né, continuando e vão se alastrando, esses mitos. Foi a mesma coisa da virada dos anos 2000, que ia acabar o mundo, que todo mundo foi desesperado. Sim, cara. 2012, que também ia ter... 2012. Nossa, sempre tem uma data, assim, que o pessoal cria uma fic muito bem montada sobre ela, que vai acontecer alguma coisa muito incrível, muito importante. Todo mundo fica morrendo de medo, não faz nada. Isso é uma coisa que vem, assim, não só da nossa geração, mas vem há muito tempo, né? Essa questão dos anos 2000, isso eu lembro de mamãe me contar sobre a questão de eclipse, quando tinha uma lua de sangue, ninguém saía de casa, todo mundo ficava trancado porque tinha medo de acontecer alguma coisa. Então, assim, é uma superstição atrás da outra, que vem se passando de geração a geração e não morre, né? A lua de sangue, você sabe qual o significado dessa... Então, assim, eu sei mais ligado a essa questão da religião, né? Por conta do Apocalipse, fala-se que tem uma determinada lua, vai marcar o sinal como se Jesus estivesse próximo a voltar para buscar os seus, né? E aí a lua de sangue é um eclipse total, né? Que alcança diretamente a lua, porque incide na Terra e ela fica avermelhada. Não sei exatamente quais são os detalhes aqui. Ó. Lua de sangue é causada pela junção de dois fenômenos, o eclipse lunar e a superlua. Durante o eclipse lunar total, a luz solar não alcança diretamente a Lua porque incide na Terra. Então, no momento que acontece um alinhamento do eclipse, a luz do Sol passa pela atmosfera da Lua e incide, a atmosfera da Terra incide na Lua com tons de vermelho. A gente está tendo, inclusive, uma eclipse, né? Sábado, eclipse, né? Sábado. Olha aí, ó. Então, assim, é estranho, né? Tá vendo só? Tudo se Estranho. alinhando literalmente. Eu acho que isso mexe muito com o imaginário das pessoas, né? Ainda mais a galera que não entende de astronomia, né? Eu sou uma delas, não sou especialista. Então a gente vê ali do lado da astrologia, né? O que isso significa? O que significa para o seu signo, isso? Teve esse rolê, né? Que vai influenciar em alguns signos o eclipse. Para astrologia, isso tem uma tendência mais positiva, né? A tendência é uma fase onde a gente passou, antes desse eclipse, uma fase de mudanças, onde a gente estava passando por transformações, e o eclipse ele vem marcando como se fosse o ápice. E após esse eclipse, supostamente, a gente vai ter uma mudança na nossa vida. O que foi reforçado, o que veio à tona durante todo esse processo antes do eclipse, após o eclipse, tem a tendência de ser uma reviravolta, uma repaginada na vida das pessoas. Eu acredito e tenho esperado por isso. Ô, Glória. Vou passar a acreditar agora. Nesse momento aqui, né? É superstição, eu quero acreditar. Né? Superstição, eu vou abraçar e vou... Isso é interessante, porque é meio que o outro lado, né? Porque a gente tá falando muito sobre o lado dark da parada. Mas tem o lado da superstição que pode significar alguma coisa boa. Tipo, um trevo de 4 folhas. Sim, sim. Mas tipo, é engraçado porque essa questão da superstição, ela vem muito dessa crendice popular, desse condensado de coisas que acontecem, de coincidências que acontecem com as pessoas, né? Por exemplo, eu tive sorte eu tava com um trevo, tive sorte de alguma coisa. Conto pra você. Uhum. Você vai andar com esse trevo já agarrada pensando nisso. Acontece uma coisa com você que já aconteceria de qualquer forma. Você associa o trevo também. Daí nós temos um amigo em comum que a gente conta a mesma coisa pra ele. Aí é uma terceira pessoa sabendo a história. E assim vai. É o trevo, agora o trevo que... Então, você que gosta, você curte essas paradas de cultura asiática, você sabe de algumas superstições que a galera tem que são diferentes das nossas? Já viu alguma coisa até na parte de filmes e tal? Que a galera fica além do número 4? Pô, tem questão das espadas, né? As espadas de samurais, as espadas que são passadas de geração por geração. Eles falam muito que as espadas, elas carregam os espíritos daqueles que morreram por elas, né? E é por isso que os familiares não jogam, tipo, eles guardam como relíquias, né? Porque, na verdade, se eles jogassem fora, se fizessem daquilo, estariam jogando fora, né?
abrindo mão daqueles espíritos, liberando eles, né? Então eles guardam, né, essas espadas com muito cuidado, muito carinho, né? Que maneiro. Interessante, né? Eu lembrei porque eu vi uma espada aqui. A espada não está aí hoje. Será que alguém roubou o conhecimento ali, né? Liberou os espíritos. Liberou os sabe? espíritos. Inclusive, a própria DC já abordou essa lenda, essa superstição com aquela personagem Katana, né? Do Esquadrão Suicida. Pode A espada crer. dela tem essa característica, né? Então eles trazem dessa cultura, né? Dessa cultura oriental. Isso é muito maneiro. E se eu não me engano, lá também as viúvas não usam preto, né? Usa branco. A cor de velório, de morte é branco e não é preto, como aqui é. É de branco? Ela é branco. Sabe o motivo de ser branco? Não sei o motivo, mas eu sei que é branco. Ah, interessante que as casas de preto. Eu acho que eles são, eu acho que a questão é ligada à cor. Eu lembro de ter visto algo, eu também não tenho certeza, tá, gente? Mas eu lembro de ter lido algo por alto, assim, que eles têm mais... Como a gente tem essa superstição com o preto é algo negativo, lá eles têm essa tendência ao contrário. Eles acham que o preto é uma cor mais positiva e o branco está associado a algo mais negativo. Pode ser. Eu concordo, eu acho que a gente deveria incorporar isso na nossa vida. Cara, e sobre o espelho? O espelho na verdade, é um artefato que é utilizado muito nos filmes de terror. Tipo quando você tá lá no banheiro escovando os dentes, aparece um vulto sinistro atrás de você. Existe a superstição de quebrar o espelho, né? Quebrar o espelho dá azar. O que vocês acham que gira em torno aí desse artefato aí, o espelho? Porque ele é tão utilizado no terror, né? E nas superstições em geral, nos mitos. Olha, eu acho que já começa com essa questão do espelho, né? Ele reflete você, né? Então tem aquela parada de você estar se vendo, né? Da sua alma ficar presa no espelho, né? Então acho que já começa com essa ideia da reflexão, né? Mas assim, eu não faço a mínima ideia do porquê quebrar o espelho traria azar, né? Então, existe dentro de algumas religiões, né? Da bruxaria, da Wicca, etc., que tratam o espelho como se fossem portais mesmo, né? Portais de energias, criaturas, etc. Eu não sei se está relacionado a isso, exatamente a superstição, mas talvez seja ligado com o fato de quebrar o espelho e liberar essas energias, essas coisas. Assim como a espada, se você desfaz dela, você libera esses espíritos. Talvez o espelho seja a mesma forma, mas dentro da bruxaria ela é usada como portal energético, portal de transmissão de energia, de coisas, espíritos, etc. Vocês já quebraram o espelho? Aconteceu alguma coisa tenebrosa? Eu já quebrei. Já quebrei, mas... Só tais. Não, mas eu já vi acontecer com a minha mãe, justamente na época que eu morava no Piauí. Foi um fim de tarde e aconteceu de quebrar o espelho. E após esse espelho ser quebrado, muita coisa deu errado, assim, durante aquela noite. Então, Olha assim, eu hoje, em relação a essa questão de escada, eu já não tenho tanto incômodo, mas um espelho eu evito. Mexe. Se eu passar por um espelho quebrado, eu já desvio, ou então, se acontecer de quebrar comigo, eu falo, meu Deus, tô perdido. Agora, pra mim, esse lance das superstições tem um lado psicológico. Porque acontece... É aquele negócio que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Será que aconteceram coisas ruins porque quebrou o espelho ou ela ficou com isso na mente já, né? E tipo assim, ou então, uma das coisas ruins já era o espelho se quebrar. É um negócio obscuro, porque às vezes você fica um negócio na mente e aí você não vai fazer nada que preste naquele dia. E vai causar vários outros questionamentos a Você acontecer. vai associar os fatos, né, àquilo que aconteceu. Como eu tinha falado antes, né? A questão de uma coisa aleatória acontece, a gente atribui a um objeto, a uma situação, a uma data, e passa à sua frente e se perpetua na cabeça de quem está perto. E tudo que acontece naquele dia vai ser culpa daquilo. Mas você concorda que é muito estranho? Porque, tipo assim, é muito tempo, são muitas pessoas e isso vai continuando durante muito tempo. Então, assim, alguma coisa aí de errado tem. Mas é a mesma coisa das lendas urbanas. Por exemplo, a região norte e nordeste tem muita lenda urbana, Sim. né? Então vai criando essa questão de lendas, de criaturas, de etc. E sempre tem alguém que viu alguma coisa, associa aquela criatura. Sobre a lenda aqui do espelho, ó, entre os antigos gregos, um popular método divinatório consistia em usar uma tigela com água para refletir a imagem da pessoa que queria saber sobre seu destino. É tipo uma penseira de Harry Potter. Eu ia falar isso agora. Se durante a consulta o recipiente caísse e quebrasse, era sinal de que a pessoa morreria ou teria dias nebulosos pela frente. Olha aí. Ai, preso. Então, sua mãe teve dias nebulosos. Meu Deus. E aí, fala só, gente, o negócio dos antigos gregos. E o negócio perpetua, né? Ainda assim. Exato. Eu até quebrando um espelho recentemente, porém não fui bem eu, né? Eu acho que foi o vento, na minha opinião, mas foi tranquilo. Eu acho que Tá tudo bem. foi tranquilidade. Tá tudo certo, Dizem nenhum que são problema. 7 anos, né?
Mas dizem que são 7 anos também, se você beber sem brindar, né? Todos 7 anos, a gente tem a vida toda pra Temos 7 também, temos o 7 também. Tem um ondas, 7. né? Os 7 anos de azar. E por que do 7? Vocês estão ligados aí nesse lance da numerologia? 7 é tido como o número da perfeição, né? Aí também vem essa questão do cristianismo também atribui a isso, porque o mundo foi feito em 7 dias na semana, etc. Aí vamos atribuindo o número 7 a coisas boas. E são números marcantes, né? Tipo, e é sempre um número ímpar. Acho que o número 23 também tem um lance meio... Tem um filme Tem um lá, filme, né? né? O número 23. Adoro esse filme. Também, aham. Você falou que tem os lances das criaturas. Eu acho que a gente poderia entrar no lance das criaturas mitológicas aí, né? Podemos. Inclusive, você falou... Lembrei dessa parada da espada. Lembrei apenas agora que você... Os espíritos ficam contidos lá, né? E você pegando a espada, você tem o poder deles. É um negócio meio da antropofagia isso aí também, né? De um lado, sim. Canibalismo da parada. Os índios goitacás aí, ó. Sim, Exatamente. Você tá correta, sim. Esse lance de você sempre estar querendo absorver essa sabedoria e o poder dos outros, né? É uma parada sinistra. Sim. E é isso, às vezes não tá no objeto e não tá nem no canibalismo, tá no seu pensamento, né, na sua mente. Tudo parte do psicológico, né? Tudo parte do psicológico. E então, agora, e as criaturas, né, mitológicas aí? O que você pode falar sobre isso? Eu gosto muito de pesquisar sobre... Eu não gosto muito de... A gente fala muito sobre lendas, né? E aí relaciona folclore, né? E hoje em dia o termo folclore ele tá bem, assim, controverso, digamos, na área de pesquisas e tudo mais. Porque você está trabalhando com histórias, né, entidades de povos indígenas, de povos originários. E aí você tratar como lenda, divindades para eles é um pouco complicado, né? Então a gente trata muito como entidades, né? Uhum. Aí a gente tem a Curupira, né? Porque não é homem, né? A gente sempre fala o Curupira, né? Mas é a Curupira. Olha aí. A gente tem o Boitatá, né? Que vai variando, né? De região por região, Sim. de povo por povo, né? Mas que por trás sempre tem uma questão de verdade para aquele povo que acredita, né? Então, tem muita coisa e o Brasil é cheio de histórias muito interessantes, muito interessantes. E até eu tava pesquisando algumas criaturas, né? Eu não sabia certas paradas, porque existem... Falaram que, tipo, que a Cuca é a versão brasileira da Baba Yaga. Baba Yaga não é um bicho mitológico lá... Sim, a Cuca, se eu não me engano, ela é originária de Portugal. A história dela é de lá. Né? E ela vem para cá, né, através da questão dos portugueses e tudo mais. E aí se funde, né, com as entidades dos povos originários. Né? E você vai ter essa vertente da jacaroa, né, digamos assim. Que ficou famosa, né? Muito por conta também de Monteiro Lobato, né? Essa questão, né? Ele, querendo ou não, foi um expoente do folclore, né, brasileiro, né? Por mais que tenha esses problemas. Mas, então, né? Se eu não me engano, é uma história de Portugal. Junto com a pisadeira. Tem muita coisa que veio de Portugal. A pisadeira. Meu nick nos jogos é a pisadeira. Mas é por causa disso? Não, ou é porque você pisa nos seus inimigos? Por causa da novela Os Mutantes, né, Record? Tinha uma pisadeira na novela. Tinha, ela era uma mutante da Ilha dos Mutantes. Ela era muito assim, aleatória. Enfim. Tema pra outro momento. Não, realmente. O que você acha lá desses questionamentos aí, dessas criaturas mitológicas? Eu acho interessante. Eu acho, por exemplo, essa questão da Cuca. Era uma coisa que quando eu era criança eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo, gente, de sair. E como eu cresci no interior, tinha essa questão de associar o jacaré, então, tipo, sei lá, vai que, né, eu tô andando ali na beira do brejo e surge uma cuca do meio do nada. Aqui tem um lance do Rural da Lapa também, né? Tem esse lance. Tem a história, né? A lenda do Rural, né? Por isso que eu fujo do caso até hoje. Mas ele brota também, o Rural, ou ele só fica lá embaixo do sino, na tranquilidade dele? Na história. Ele nunca brotou pra mim, não. Ainda bem, você frequenta o recinto, né? Frequento o cais, mas nunca apareceu. Ainda bem, deixei ele lá quietinho embaixo do sino mesmo. O Rural é tipo o Boto cor-de-rosa de Campos? Eu acho que é tipo isso. Ele é mistura do Boto com a Cuca, né? Porque ele é um jacaré, então ele tá ali na... E o Boto é meio safado, não tem uma história dessa? O Boto ele pega o pessoal e... Pega o pessoal. Engravida o pessoal e volta. Literalmente, né? É tipo no The Sims, que você é abduzido e volta grávida. Isso, é tipo isso. Igualzinho. Inclusive tem uma série da Netflix, né? Cidade Invisível, que fala muito sobre a mitologia
folclore, uma mitologia brasileira, assim, né, indígena. É bem bacaninha, tem algumas coisas bem legais, assim. Tem essa coisa do respeito com o pessoal, com a floresta, com os espíritos da floresta, com as entidades da floresta. Então, quando a pessoa invade esse espaço, os espíritos, essas entidades, elas ficam revoltadas mesmo, porque invadiu o espaço delas, o espaço sagrado delas. Então, trata bem com uma forma sagrada, assim como o Thanos falou. E eu acho que essa questão da mitologia vem muito pro lado do paganismo também, né? Essa questão da natureza, principalmente os nossos. A gente tem, por exemplo, o Saci ele tá defendendo também a natureza lá, pegando peças na galera, seu gorrinho vermelho na sua inclusive dia 31, que é o dia que a gente fala do Halloween, é o dia do Saci, né? A gente comemora como Halloween, mas esquece do pobre do Saci, que é nosso patrimônio cultural aqui, né? A gente nem liga pra ele. Eu acho que isso é muito importante, um ponto importante a ser levantado, porque a gente está no mês do Halloween, uma sexta 13 em outubro, né? Sim. Então vem aí, quem viver verá. Vem também o meu aniversário, quem quiser me mandar presente. E o meu aniversário é no dia 23, que é o número obscuro também, eu acho que está tudo Quebrou aí. o espelho, número 23, cuidado, hein? Ih, será? Mas eu considero como sorte essas paradas. Falando de aniversário, meu aniversário é dia 13, e já caiu várias vezes na sexta-feira 13. O seu? Aham, 13 de abril já E caiu. você curtiu, você achou maneiro? Hã? Você curtiu, você achou maneiro? Achei. Nunca fiz um aniversário temático, né? Tá aí uma boa ideia. Então, eu acho que cabe eu contar uma história. Muito boa, por sinal. Inclusive, participou, a gente tem a lenda, né? Que os rockstars morrem aos 27 anos, né? Que é uma parada também... Uma outra superstição aí, É uma superstição mais atual, né? Se a gente for levar em consideração, né, as lendas passadas e de agora. Quando eu fiz 27 anos, eu fiz um aniversário que a temática era morte. Que tinha o céu preto, né? Tudo feito de bolas. E Fábio entrou como, né, o próprio ceifador. Tem com a minha foice, a máscara da morte. E por que eu tô contando essa história? Por quê? Não é porque eu enlouqueci totalmente, talvez um pouco. Porém, eu acho que a gente... Esse medo, o medo nos impede de fazer nossas coisas, né? De viver normalmente. Tipo essa questão, sexta-feira 13 eu não vou sair de casa. Eu acho que a gente tem que abraçar essas não é tradução, esses mitos, né? E tipo assim, meio que incorporar a nossa vida de outro, ressignificá-los. Que nem a gente ressignificou, virou festa o negócio, né? Porque senão você vai ficar sempre preso a isso. Se for preso a isso, a gente tem tantos mitos, né? Tanta coisa que a gente tem que fazer mais nada. Exatamente. Por exemplo, não ia mais pro Rio lá que Yara ia ter o canto da sereia, levar você também. Eu vou estar grávida de lá. Então a gente tem vários questionamentos aqui. Eu acho que a mitologia brasileira é muito rica, sim. Mas vai falar que cada um aqui não tem aquela superstiçãozinha que não deixa de cumprir. Então vamos falar sobre isso. É igual essa questão, só pra voltar ali, só pra fechar aqui a questão do Saci. Existe, né, a história fala que se você pegar uma rede, você consegue capturá-lo. Se você pegar e colocar ele dentro de uma... Depois que você consegue capturar ele do redemoinho, você consegue pegar e jogar ele dentro de um vidrinho, você guardar ele, todas as coisas que você pedir, ele vai te dar. É mesmo? Então, assim, tem essa tendência dele de ser uma coisa meio tipo, o Saci e tal, ele tem aquela coisa do gorro, de sequestrar as crianças e tal, mas também, se você capturar, olha como é que muda, né? Tipo, ele já pode trazer benefícios à sua vida. Que tipo puxa muito essa questão de ressignificar, né? Que você falou. Pegar a parte negativa e tentar ver um lado positivo da superstição e aplicar isso na nossa vida também. Exatamente. Só complementando o que você falou, eu acho até interessante falar isso, porque essa questão do bem e do mal em entidades, em criaturas, eu acho que é muito uma questão do cristianismo, da igreja. Dentro da cultura dos povos originários, não existe a entidade que é do bem e do mal. Ela é ambas, né? A maioria delas. Ela tanto pode ser uma entidade que uma hora vai fazer alguma coisa ruim, porque você invadiu o espaço dela, ou porque você desrespeitou a ela, quanto ela vai ser boa porque você fez aquela oferenda para ela, porque você cultuou ela, né? Então, não dá para separar bem e mal dentro dessas questões de lendas, né? Dessas entidades. E essa questão dessas entidades é muito ligada à questão do sacrifício também, né? É o sacrifício e a recompensa também, tem esse questionamento. Cada tipo de entidade demanda, né? Vamos dizer,
entre muitas aspas, sacrifício, né? Cada uma delas vai ter, né, seu próprio altar, sua própria forma de cultuar ela, né? Então é bem específico, né, de cada uma delas. Você tem alguma na sua mente aí pra você contar uma vibe para nós? De lendas, assim, não, né? Mas, por exemplo, se a gente levasse para a questão de religiões de matrizes africanas, é muito parecido, né? Porque você vai ter as oferendas que são feitas para os orixás, né? É mais ou menos essa mesma ideia, né? Muito abrangente, né? Seria mais ou menos isso. Isso me lembra muito a série Vikings, né? Que ele sempre fazia. Era pra Freya o sacrifício, eu acho que era. Pegava um bode, sei lá, uma criatura e sacrificava pra uma boa colheita. Sim. Né? Os questionamentos aí. Essa questão, né? Foi o que o Thanos falou. Essa questão de bem e mal é muito relativa, né? Essa é uma coisa muito relativa. Porque basicamente tudo, todos e qualquer coisa tem essa dualidade dentro de si. Uhum. Todo mundo vai ser bom ou vai ser mal, dependendo de quem olha, dependendo de quem está contando a história. Com certeza. Então, parte desse ponto de quem está contando e como está contando. Então, se você cultua, se você entende, primeiramente, você vai entender que não é necessariamente bom ou necessariamente mal. Depende de como você olha para aquilo. E a questão da deusa da colheita mesmo. É uma coisa que é, pra quem tá ali cultuando, é uma coisa tranquila, normal. Tô fazendo uma coisa pra ela me dar um retorno, sabe? Eu tô cultuando ela pra ela me trazer algo bom. Sim. Mas pra quem olha com os olhos da parte ruim, eu falo, não, tá sacrificando um animal, tá fazendo uma coisa que não é certa, matar um animal. Então, é muito a questão do olhar mesmo, da perspectiva. Agora, essa questão de botar o saci numa garrafa, a gente tem até hoje uma vibe dessa, né? Que é a do duende. Meu Deus, eu morro de medo de alguém me dar Eu esse morro negócio. de medo do duende por favor, também. Nunca me dê um gnomo na garrafa, por favor. É o gnomo na garrafa. Porque tem Tem a um expressão diadema que também. é um gnomo numa garrafa de vidro, sabe? Normal. Sendo que ele fica lá, você tem que alimentar, botar uma maçãzinha dentro da garrafa pra ele comer e tal. E essa garrafa, ela se move, dizem que ela se move pela casa, ela some de onde você botou, ela aparece em outro lugar. E detalhe, se você ganha, você só pode ganhar, você não pode comprar, porque se você comprar, dá ruim pra você. E se você ganha, você não pode se desfazer ou jogar fora. Porque a pessoa te deu com a intenção boa de te trazer coisas boas. Então você tem que alimentar, cuidar desse doente que tá nessa garrafa. Então eu só queria... Gente, mas onde que isso é bom? A pessoa tá te dando um negócio que você não pode se livrar e ainda tem que Então, nunca me que dei, presente por favor. é esse? Aí, tipo, você tem relatos de pessoas que viu, tipo assim, a garrafa tá fechada e ela fica abafada, como se tivesse alguém respirando lá dentro. A maçã, ela realmente parece que o povo fala que ela parece mordidinha, ou ela vai sumindo. Então, enfim, tem vários questionamentos. Quando eu era criança, minha mãe falou que uma vez eu falei um relato, botei pra janela e falei que viu um duende, né? Às vezes era um gnomo. A nossa Xuxa, você? É. Tô perdendo minha vibe ali, ó, que poderia estar. Tá vendo só? Cara, e a questão do trevo de 4 folhas? Já viram? Já pegaram um trevo de 4 folhas? Já, Eu mas nunca procurei saber qual a motivação. E nunca nada, tipo assim. Nada, eu deixei ele Foi a lá. mesma coisa. Aí eu queria encontrar. Eu por muito tempo tive um na minha carteira até o Buchisfire lá e E desapareceu. aí acabou sua sorte depois de... Olha, vou nem comentar. Olha aí, acredita-se que os primeiros a usar o trevo de 4 folhas como talismã tenham sido os druidas, antigos sacerdotes celtas, ainda no milênio antes de Cristo, primeiro milênio antes de Cristo. Quem tivesse uma dessas plantinhas conseguiria enxergar demônios na floresta e assim escapar deles. Ah, faz sentido. Pelos druidas, né, uma questão de magia da natureza. Então, o poder do trevo viria da sua raridade na natureza. Interessante. E geral- falando em trevo, tem aquele da mitologia irlandesa, é o Leprechaun, que é aquele Sim, bonequinho. Tem até que tem aquele um trevo. filme lá, o Duende, né? Que é baseado nessa história aí. Isso aí é... Um clássico. Um clássico. Quer dizer, você vai querer achar esse pó de ouro, né? Fica os aí o filmes estão sempre questionamento. servindo tudo pra gente de mitologia. Exatamente. Ali fomentando nossa mente com superstições e mitos. Pô, e é bom demais, né? Agora o da escada. Não passe por baixo da escada. De acordo com uma das teorias sobre a origem da superstição, ela viria da associação entre o dogma cristão da Santíssima Trindade, que jamais deveria ser violado, e o triângulo formado pela sombra de uma escada encostada numa parede. Então, você passando ali por baixo da escada, você iria profanar essa... Então as relíquias da morte já estão profanando desde sempre, Tá né? profanando. Tá profanando. Porque o quê? A capa da invisibilidade, Ó o triângulo. o triângulo... Aí tem a varinha dividindo o triângulo ali. Olha só. E o outro é a pedra, né? A pedra da ressurreição. Ressurreição, isso.
Orelhas esquentam quando fala mal de você. Outra grande superstição. E tem também aquele lance da sua mão coçando que é dinheiro. Ai, Nossa, sim. Isso aí seria Por ótimo. via das dúvidas, quando eu sinto coçar, eu já enfio aqui nos bolsinhos, tem que colocar, né? Eu já aproveito que tem bolso, sim. Tem que botar no bolso pra poder atrair o dinheiro. É por isso que eu tô vacilando, então não tô colocando no bolso. Eu também, isso mesmo, eu só coço. Mas me falaram que você tem que coçar pra dentro também. Isso, É. pra poder atrair. E dizem também essa questão da orelha, se você pegar, tipo... Tem a questão do lado também, né? Dizem que o lado esquerdo a pessoa tá falando mal e o lado direito a pessoa tá falando bem. E se você pegar e, tipo, pegar a gola da camisa e morder, você mentaliza. Dizem que para de queimar porque você... A pessoa morde a língua, quem tá falando mal de Olha. você. Chocada. Por via das dúvidas, quando começa a esquentar, já vem aqui, ó. Já dá amor de gente. Mas uma coisa que ele falou que é muito engraçado também é a questão da esquerda e direita. A esquerda sempre é uma coisa ruim, sempre associada a coisas ruins, e a direita sempre é uma coisa muito boa, sabe? Tipo, isso é outra coisa bizarra. Mas, na verdade, a esquerda sempre é bom, gente. Exatamente. Esse é o questionamento. Você vê que sempre é um lado das coisas mais ímpar, assim, Aham, né? É um negócio sim. estranho, estranho. Eu acho que tá tudo interligado aí. E olha só, não se sabe ao certo quando surgiu a crença de que se alguém estiver falando mal de você, as suas orelhas pegarão fogo. Mas em meados do século I, o historiador romano Plínio o Velho tentou achar uma explicação. Para ele, a origem da superstição estaria ligada à ideia difundida na época de que o ar existiria uma espécie de mercúrio universal, substância que permitiria transferência de energia entre pessoas. Então, tipo assim, você tá sentindo a energia da pessoa falando... mas tem aquele negócio, eu tô sentindo sua energia. Mas isso aí, a questão da energia, a gente vai entrar em outro ponto, que é a física quântica, né? Que fala sobre essa questão de que todos somos energia, tudo energia permeando, e que a gente pode influenciar a energia um do outro pela maneira como a gente lida com essa energia, né? Isso aí eu acho que é bem verídico, eu acho que influencia sim. Não. E tanto é quando a pessoa está numa bad vibe, você chega perto, você absorve aquilo, né? Aquela energia. Porque, em teoria, né? Pela teoria, a gente veio do mesmo lugar. Em algum momento da história, nós somos a mesma emaranhada de energia em algum momento. Então, de onde eu vim, você veio, ele veio, todos nós viemos. Então, a gente consegue ter essa conexão de alguma forma, mesmo que involuntária, a gente consegue sentir essa coisa. Uma conexão. Uma conexão, Uma conexão universal. basicamente. E os gatinhos pretos, gente? Uns queridos, né? Uns queridos. Sim. Sofrem demais. todos na sexta-feira 13, coitado. Sofrem, sofrem. E por quê, né, cara? Sempre rola isso, sempre quando tem. Ou até mesmo no Halloween, eu acho que o pessoal fica meio... Quem tem os gatinhos, né? Fica assim, não deixa eles na rua, porque o pessoal pode fazer alguma parada. O que o pessoal tem na mente, né? Também pra... Sim, Cara... aqui em Campos mesmo eu já vi acontecer, tem um determinado bairro X aí que tem muito gatos. E teve uma época que o pessoal estava sacrificando os gatos lá por conta disso, por serem pretos. E por conta da superstição. Que absurdo, Parem cara. de matar os gatinhos. Por Exatamente. favor. Não só os gatinhos, todos os animais em Exato. geral, por favor. Ou tá parando. Inclusive, os gatos pretos, eles são os mais difíceis de serem adotados, né? Eles Sim, sim. são os mais complicados. Então, gente, adotem os gatos pretos. Exatamente. Aí isso é a parte ruim da superstição, quando ela vira uma parada desse tipo, né? Ainda mais assim, lidando eu com tinha vocês. um gato preto, ele meio que foi embora de casa nos férias até hoje. Mas ele só foi, pegou a Não, malinha dele. literalmente só foi. Eu não deixava ele sair do apartamento. Aí, um belíssimo dia, tipo, como ele tava ficando grande, já tava entrando na fase adulta, né, querendo, né, explorar o mundo. Eu tava entendi. deixando ele preso, que ele não tava castrado. Eu falei, cara, vou soltar o gato. Aí eu saí, na hora que ele abriu a porta, ele parou assim, me olhou no corredor e saiu correndo e nunca mais voltou. Só que, enfim, eu não vejo Passada. por ter gato preto, e antes de ter gato preto, eu tinha aquele receio ainda dessa questão. Mas, gente, não tem nada a ver. Pelo contrário, continua sendo um animal extremamente amoroso. É um gatinho que eu sinto muita falta, enfim. Qual era o nome dele? O nome dele É. era Pretinho. Pretinho. Vou mandar um salve pra Pretinho, se você estiver vendo essa transmissão, volte pra casa. Volte pra casa. Quero, inclusive, mandar um salve aqui para Bilo, nosso grande artista aqui da TV, que fez essa motosserra belíssima para que, né, para que pudéssemos curtir esse mês de outubro aqui do modo mais trevoso possível. Ele fez também o chapéu da ufologia para nos proteger nossos pensamentos, né, dos alienígenas que podem estar rondando aí, né, porque foi o nosso último episódio da ufologia. Quero mandar um salve também para o Felipe Venac, que nos emprestou essa máscara belíssima aqui, né? Para continuarmos nossa noite de terror.
Ele que é da Central e faz cosplays belíssimos. Belíssimos. Quero mandar um salve para Pablito, que trabalha aqui comigo, que falou aqui, ó, oi, sou muito fã desse programa. Então está assistindo a transmissão hoje, né? É sobre. É sobre. Quero mandar um salve para Davi, que está aqui no meu ouvido também, falando que é tudo mentira, tô fico questionando. Davi, nosso oráculo, quero pedir para você colocar na tela a imagem aqui, uma ilustração que é do Thanos, para ele nos contar a lenda que envolve esse questionamento. Esse jovem aqui, que está aqui com a gente. Quando você puder botar na tela aí, tranquilidade total. Está aí, Olha aí, ó. Sinal. Que lance é esse aí? Essa aí é o capelobo. O capelobo é como se fosse o lobisomem dos indígenas. Né? Ele é a mistura de, em vez de ser um lobo, é a mistura de um tamanduá. Só que ele dentro da questão da floresta ele é muito respeitado e tudo mais, porque ele é muito violento, né? As vítimas dele, ele suga o cérebro com a língua, né? Então os índios temem muito ele e ele só pode ser morto com um tiro ou uma flechada no umbigo. E entra por onde a língua dele, né? Posso... Aí não que comentar. Entendi. Maneiro, gostei. Tem uma vibe meio chupa-cabras, assim. Sim. Achei maneiro. Se eu não me engano, não me falha a memória, ele é muito conhecido na região do Centro-Oeste. Ó, massa. Pode passar pro próximo, Jorge, pro Zeke. Essa daí é local, essa é lá de São Fidélis, lá da minha terra, né? Essa é conhecida como a noiva da Ordem, né? A Ordem é uma instituição que tinha lá, né? Que ficou abandonada. E nos anos 70, 80, dizia que tinha uma noiva, né? Que ela foi abandonada no altar e aí ela morreu nesse local. Caramba. E ela o espírito fica até hoje na janela de lua cheia procurando um marido, né? Então, os homens que passam lá de madrugada ou de noite olham pra janela, dizem que enxergam, né? Uma silhueta feminina na janela. Interessante, ó. Tá vendo que já tem meio que a astronomia ligada ali, né? A lua cheia. Isso também... Sempre tem uma mulher meio sinistra, né? Aqui também não tem a loura da curva? A mulher dos brancos da curva? Tem a loura da curva indo pro farol de São Tomé. Na curva ele tem a loura da curva, que aparece na curva pra dar um oi pra galera. Pra dar um oi. Eu fiz aula, né, nessa instituição aí, nunca vi nada, não. Então a instituição funciona. Não é um Hoje lugar em dia, assim. não. Ah, Hoje entendi. em dia, não. Ela tá em reforma, né? Pretendem voltar com esse local. Quem sabe, né? Ela não volta a aparecer. Ela não vai, aí ela vai virar a loura do banheiro, vai fazer se repaginar. A noiva do banheiro. A noiva do banheiro. Pode fazer pro próximo, Jorge. Essa é ótima. E essa abdução aí, qual é Então, dessa essa vibe? história aí, ela é do interior, né? Porque São Fidélis já é na cidade interior, ela é do interior mais ainda, né? Conta-se a história de que um senhor estava andando, né, pela estradinha de chão e viu uma luz seguindo ele. E essa luz seguia ele. E aí ele percebeu que era um objeto muito grande. E que só deu tempo de se jogar, pular da bicicleta, se jogar numa valetinha e a bicicleta foi de arrasta pra cima na luz. Literalmente arrastou pra cima. Que Exatamente. isso. Ele ficou conhecido como OVNI de Colônia, né? É uma localidade que tem muitas histórias relacionadas a OVNIs. Inclusive tem um livro que conta as histórias desse local, né? Um livro de escritor fidelense. Então, é bem famosinha essa história lá. Não, na minha opinião, a galera é tipo o filme ET, só queria dar um rolê, sabe? Pegou a bike do cara e se inspirou. Vamos roubar vaca e bicicleta. Vaca e bicicleta, cara. E a gente às vezes, né? Mas é só pra fazer um experimento sem botar de volta. A gente tem uma nave que funciona no espaço-tempo, mas vamos pegar uma bicicleta. É, de boa. Você acredita nessas paradas da ufologia, Jorge? Eu acredito. Eu acho bem interessante, assim, sabe? Eu acho que o universo ele é muito extenso pra gente só ter esse pensamento de sermos os únicos aqui na Terra, sabe? Eu também acho. E até a gente falou no episódio da ufologia que a gente procura muito por formas humanoides, assim, né? Mas pode ser outro tipo de forma que tá por aí, a gente não tá nem observando. Os reptilianos estão aí pra isso, né? Os reptilianos. E vou além, a gente procura muito no espaço, mas o mar, o oceano, a gente conhece muito pouco. Exato. A gente conhece Muito mais o espaço do que o próprio do que o próprio oceano. E Então, tem uma questão, essa questão até onde os nossos olhos conseguem ver, né? Tem muito isso também. Exatamente. Porque a gente tem... Tudo é onda, né? Pela questão da nossa visão. Então, assim, a gente é limitado.
Então, o que a gente enxerga aqui está limitado ao que o ser humano consegue, mas talvez em uma outra frequência a gente conseguiria ver, se a gente conseguisse chegar. Os animais são um exemplo disso. É verdade. Tanto que tem muito essa questão acho que do gato, cachorro, de verem espíritos, ou você tá em casa sozinho, o cachorro do nada olhar assim como se estivesse vendo alguma coisa, porque eles enxergam um pouco mais do que a gente, né? E essa questão do gato é porque ele tem um lance, né? Que é meio que um portal para outras vagas. Dizem, né? Dizem. Teve uma vez que eu vi uma história de que parece que... Como é que foi? Era ligado ao gato e ao sal. Porque o sal também é dito como uma parada de proteção, né? A gente vê muito isso na questão dos filmes de terror. Quando você faz Um círculo de sal. um círculo de sal, pra manter o negócio ali. O espírito não passa. Então, era uma parada dessa. Tipo assim, parece que o gato derrubou o sal na hora. Ele tava olhando, assim, fixamente pra um ponto e derrubou o sal na cozinha. Aí o negócio começa a ficar sinistro demais. O gato puxou o sal aí. Rapaz, o Eu negócio deixo a casa pro espírito sujeito de fogo. Porque dizem que gato atrai também, né? Ele tira essa energia negativa do lugar, né? E pega pra ele, né? Pega pra ele. Então, aí junto com a questão do sal, só veio complementando tudo. Tipo, alguma coisa de errado tem É ali, porque né? a pessoa tava com a pressão baixa, cara. É porque é tudo interpretação. E essa questão aí do oceano, gosto muito dessa parada, até porque a gente tem as criaturas abissais, né? Que até a estética delas é muito sinistra. E tem até no modo de interpretação que é da cultura pop, né? Que como eles mostram, né, os alienígenas e outros seres, tem muito aquelas criaturas abissais. Então, esse questionamento é entre o fundo, né? O alto lá do universo e o fundo do oceano. Até hoje em dia você tem o OSNI, né? Que é objeto submarino não identificado. Olha né? aí. Então você já tem essas duas terminologias, né? Que é o OVNI e OSNI. Então talvez a gente esteja olhando pro lugar errado, né? Eu também acho, eu acho. São os extremos, a gente tem que mais observar lá. É porque aí lá pra baixo a gente vai chegando na questão do submundo, eu acho que a galera fica meio bolada. Aí puxando essa questão do oceano, já que a gente entrou, né? Eu vi que saiu essa semana também que tem um peixe, né, que vive no fundo do oceano, que ele é muito raro e que ele remete ao fim do mundo. E dizem que ele voltou a aparecer novamente. Oh, que então, maneiro! assim, tá tudo interligado. Eclipse, as coisas que andam acontecendo no mundo, guerra, do nada o peixe aparece de novo aí, ó. Não era até no Japão esse lance? Eu acho que foi no É o Japão. peixe-lua, né? Eles chamam de peixe da morte, ou do fim, peixe do apocalipse, alguma coisa assim, não lembro o nome Peixe agora. do apocalipse, que perfeito. Inclusive, Quer dizer, né? essa questão de, fazendo esse link de fim do mundo, aparecer coisa, mitologia, etc., tem o Leviatã, que o povo fala que é o monstro marinho bíblico que está voltando, por isso que a geleira está derretendo, e ele vai voltar para anunciar esse fim do mundo aí. O problema é que o Leviatã tá voltando desde a Grécia Antiga. Eu ia deixar baixo, mas... Pô, o Leviatã tá no tempo dele, né, cara? Tá no tempo dele. Tá ali. Eles têm mais esse jovem aí simpático. Ah, essa aí é a famosa mula sem cabeça, que percorreu as ruas de São Fidélis na década de 50. É mesmo? Mas essa aí dizem, né, que é o que o povo conta, mas... São Fidélis bem frequentada pra caramba, né? Não, a cidade interior, né? A cidade interior, ela é moldada nas lendas, né? É verdade, é verdade. Quando você morava lá na sua vibe lá do Nordeste, você tinha muitas dessas lendas na Cara, cidade? Agora, tipo assim, lá eu lembro mais da questão da Mãe do Ouro. Como que é a Mãe do Ouro? A Mãe do Ouro, assim, a história, a lenda conta, né, que os mineradores, eles não conseguiam encontrar ouro. E em determinados locais, em horários da noite, depois de muita luta, por exemplo, eu tenho uma história também que fala dos escravos. Que um senhor de escravos mandou o escravo ir caçar ouro e ele não conseguiu voltar com nada. E ele ficou muito temeroso durante o percurso de voltar e, tipo, acabar apanhando e ser amordaçado, etc. Então, a Mãe do Ouro, vendo a situação como ele se encontrava, se sensibilizou, apareceu pra ele, mostrou aonde era a jazida de ouro, e a única coisa que ela falou com ele foi: não conte pra ninguém, porque senão você vai morrer e todo mundo que vier até aqui vai morrer também. Cara! Aí disse que quando ele retornou, e, tipo assim, era uma pedra muito bonita de ouro, tipo, o patrão, não é, tipo, o senhor de escravos obrigou ele a poder levar até lá, e dizem que todos morreram, inclusive a pessoa que levou e que viu a Mãe do Ouro. E lá no Piauí,
próximo à minha escola, tipo, o pessoal tinha esse riacho e tinha essa lenda de passar ali durante entre 8 e 9 horas, e se você ficasse observando no escuro, tipo, quando aquela noite que não tem lua, totalmente breu, você geralmente consegue ver um vulto. E eu conheci várias pessoas que ficavam, tipo assim, mega atiçadas em achar a Mãe do Ouro. Ai, queria ver. Aí se vi, você meteu o pé com... Exatamente, pra poder conseguir achar a jazida. Gente, passada. Então é um lance até meio do Leprechaun, né? Que ele vai te levar a você achar o bicho lá, vai te achar. Exato. E tem uma outra também, na época eu morava em Presidente Kennedy. Essa questão muito do interior mesmo, né? Tipo, Presidente Kennedy já é uma cidade pequena e eu morava no interior, eu falo que eu morava no interior do interior, né? Eu morava 40 minutos do centro da cidade. E tinha uma coisa da porteira. Todas as vezes que a gente passava na porteira a cavalo, principalmente assim, se fosse depois de meia-noite, não podia olhar, deixar a porteira bater. E além de não deixar ela bater, não podia olhar pra trás, porque dizem que aparecia um espírito que montava no cavalo. E aí o cavalo disparava, e etc. Tinha todo esse rolê aí em torno da porteira. Ai, que sinistro! Mas sabe, esse negócio de sítio aí, eu acho bem sinistro. Eu já fui, né, no sítio lá da família e tal, a gente saiu de lá de noite, e eu vi meio que uma figura, tipo, uma face próxima. Eu olhei assim... Aí não, era tipo uma placa, só que era impossível, cara, era uma face antes. Tudo bem que eu sou meio míope, né, então vou dar esse desconto pra minha amiga. Mas uma parada muito importante, enquanto aqui a gente tem muitas essas lendas do interior, de sítio e tal, nos Estados Unidos nós temos os famosos acampamentos. Os jovens vão pro meio do mato, vão pro acampamento, e aí vem um formoso cidadão, né? Um querido também. Um querido pra acabar, né, com a safadeza, né, da galera lá dos jovens. Era só o que eles faziam, aquele acampamento ali. Sexta-feira 13, temos Jason como grande vilão, né? O assassino em série mascarado, Sem Limites, que é a sombra do acampamento Crystal Lake. Vocês tinham medo do Jason quando vocês eram jovens? Não sei se você só vai muito do filme de terror, né? Se você... Não. Mas eu lembro desse filme, eu lembro, assim, por alto, de passar na madrugada e falar, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Porque são as... É com o facão, acho que ele mata... Com a faca, depende do... Ele mata com tudo que tiver na frente, até com o braço decepado ele já matou gente. Depende do momento lá. Que vibe, que Mas vibe. assim, eu sempre fui a criança, o jovem assim do terror, né? Então eu sempre gostei de assistir, sempre assisti muitos filmes de terror, então não me dava muito medo, não. Era de Até boa hoje pra eu gosto de você. assistir esse negócio, tava reassistindo os filmes do Pinhead recentemente, o primeiro é antigo, trash. Mas tava assistindo que é muito bonzinho, assim. Mas o filme trash tem o seu valor. Por exemplo, o Jason, eu não sei, eu não fiquei com tanto medo do Jason. Porém, o massacre da Serra Elétrica bateu mais comigo. Eu não sei se é porque Serra Elétrica é uma coisa, se vier pra cima de você não tem o que fazer. Porque, né, é uma parada muito sinistra. O Massacre de Serra Elétrica, você tá falando do primeirão, né? Eu acho que a forma como ele é filmado, é aquela câmera muito crua, que utiliza cenários que são bem reais. Foi um trabalho de faculdade aquele filme, né? Então, eles não tinham tanto dinheiro, tinha que utilizar o que realmente tinha ali, né? Então, essa crueza do que está sendo filmado causa realmente essa agonia, né? E eu acho Você se sente lá, meio que... Que um plus massacre também envolve a questão do canibalismo também ali da família, né? Então acho que você pensa assim, nossa, eu vou morrer, antes de morrer, Você vai ser comigo. Eu vou fazer chile comigo. Então assim, você pensa o pior ainda, vai além de eu nem morrer em paz, eu vou poder morrer em paz, meu corpo não vai nem ser jogado na vala em paz. Não vai ser dilacerado e comigo. E sem falar que ele é muito, entre aspas, baseado em fatos reais, né? Então a gente já leva também, todo filme que começa com baseado em fatos reais, a gente O coração já começa diferente, né? Pra mim já acaba aí, quando viu. A gente também... Fala aí, Jorge. Não, continuar. Eu ia falar de Michael Myers agora, que a gente não pode, né, deixar ele, que é o maioral da série Halloween, que vai lá assombrar a galerinha também. E ele é daquele mesmo lance, né, cidadezinha pequena, vai lá, é a questão da vingança lá, vai atrás dos jovens. E tudo isso, né, tipo, todas as ideias... São filmes antigos que reverberam até hoje. Isso eu acho que é muito maneiro dos filmes de terror. Tem uns novos que são meio baixo astral, mas eu acho que esses são maneiros. Tem o Fred Krueger também, Tem o próprio Fred Krueger. Ghostface, né? São
clássicos. Revitalizou agora, né? São clássicos, assim, do terror, assim, do thriller, assim, que são muito incríveis de assistir. Qual que vocês acham mais sinistro? Quem é aquele? Escolha um pra te defender e 3 pra te matar. A gente tem Fred Krueger, a gente tem Jason, a gente tem Leatherface e a gente tem Michael Myers. Eu vou ser perspicaz, vou escolher o Fred Krueger porque ele mata quando todo mundo tá dormindo. Eu escolheria o mesmo, porque ele é o que eu fico mais bolada. Porque, tipo assim, o Leatherface, ele vai te canibalizar ali na hora. Mas você pode dormir, cara. No seu sonho já tá Fredinho. Eu acho que Fredinho pra me defender e os outros pra me canibalizar. Eu também concordo, mas eu não iria no Leatherface pra me canibalizar, não. Acho que eu iria no Jason, que já acaba mais rápido. Quem você escolheria? Eu acho que é no Jason também, justamente essa questão de pum. Já era. Aí já E acaba com tudo. quem te defenderia? A gente tem uma serra elétrica, a gente tem Fred Krueger que ataca nos sonhos. Quem te defenderia nesse questionamento? Fred, né? sempre. Fred é o maioral. Vamos fazer até uma mãozinha aqui. É porque eu gosto de dormir, né? Se ele vai me defender dormindo, deixa eu dormir. Cara, ele faz o trabalho pra você. É isso aí. Exato. E falando sobre o universo de filmes, né? E falando sobre Sexta-feira 13, etc., o grande mestre do terror, né? Stephen King, é uma curiosidade que ele é uma pessoa que tem fobia do número 13. Os livros deles originais, eles são publicados sem a página 13, sem os múltiplos de 13. E quando ele tá escrevendo, ele nunca para na página 13 múltiplo, ele sempre para depois, porque ele se sente mais seguro desse jeito. Se sente mais seguro. Se o mestre do terror faz isso, né? Quem somos nós, meros mortais, né, pra duvidar? Então, Jovem, muito obrigado por você ter terminado aqui nosso podcast com esse questionamento e essa reflexão. Agradeço muito a vocês 3 por estarem aqui comigo, comemorando essa Sexta-feira 13. E é meio que uma vibe de Halloween também, né? Afinal, outubro é repleto desse misticismo. E é isso, galera. Finalizamos aqui mais um Vox Popcast, naquele temazinho de Halloween, naquela vibezinha. E eu aguardo vocês na próxima quinta-feira, 7 da noite.